Fala pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo hoje. Hoje nós estamos aqui para mais uma hora companhia com vocês para o Resenha Boa e vamos falar hoje sobre comunicação. É um tema muito legal, muito importante, muito amplo e vai estar dentro dessa nossa desse rol de soft skills aí que nós estamos avançando. Esse é o de comunicação. Essa é uma conversa descontraída, um bate-papo. Vou me apresentar antes de tudo. Eu sou o Thiago, eu trabalho na área financeira, em escritório, né? Sou apaixonado pelo que eu faço, né? Acredito em organização, tipo, análise financeira é fundamental para qualquer negócio. Também valorizo bastante minha família, né? Que é o que me sustenta, né? O que me dá inspiração no fim de tudo. Vamos lá, pode se apresentar, Diego e Paulo. Bola primeiro para o Diego, diretamente de Curitiba, a capital do Paraná. É essa mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Sou Diego Perli, empresário de 40 anos, e eu acredito que a comunicação é base da relação humana. E como diria o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Essa tirou do fundo do baú, hein, Diego? Fala galera, tudo bem? Paulo por aqui. O tema de hoje ele me faz pensar demais, na verdade, comunicação para mim, né, com a minha equipe, na vida pessoal. Eu costumo falar que comunicação de fato é a base de todas as coisas que a gente faz. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está se comunicando, mesmo com a boca fechada, a gente está se comunicando, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tiago, tá contigo. Então, antes de começar, quem está aterrissando aqui conosco, este podcast é uma reunião de três amigos, pessoas com cerca de 40 anos, né, que já têm suas famílias, já têm seus empregos, suas carreiras consolidadas, e traz essa experiência em temas diversos, principalmente com temas. Nós gostamos bastante de falar de temas de desenvolvimento pessoal, de carreira, soft skills, e uma das soft skills que a gente vai falar hoje é a comunicação, a apresentação desse nosso episódio. O Diego, né, é o nosso especialista e o nosso conceituador. Vamos assassinar um pouco a língua portuguesa e jogar a bola para ele nos trazer os principais quadros deste episódio, para você aí já tá ligadinho no que você vai ouvir nessa hora. Isso aí. Qual é a semântica, né, da palavra comunicação? Basicamente, gente, comunicação é a base da relação humana. Como teríamos amizades sem comunicação? Como teríamos relacionamentos amorosos sem comunicação? Como criaríamos filhos sem comunicação? Seria impossível. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais e nichar um pouquinho mais na comunicação mais corporativa. E você sabe, né? Da entrevista, que já se chama entrevista, né? Tem que conversar, até toda a sua história, reuniões, toda a sua história dentro da empresa, até saída, você precisa estar sempre se comunicando. Às vezes uma pessoa pode se comunicar bem, pode se comunicar mal. A gente vai conversar sobre isso hoje. A gente vai dar dicas, técnicas, contar história para vocês entenderem um pouquinho mais desse impacto que eu acho que vocês, inclusive, já sentem no dia a dia que a comunicação tem na nossa vida profissional. Principalmente, gente, aqui eu já quero até começar com uma primeira elaboração do assunto. Não se esquecer que a comunicação ela é algo que acontece entre duas vias. Tem aquele que está falando e aquele que está ouvindo. E ambos têm que estar ativamente participando da conversa. Não adianta, e isso a gente vê acontecer muito hoje em dia, né? Não adianta ser aquele diálogo que é um monólogo, que a outra pessoa nem está te ouvindo, só está pensando no que ela vai falar daqui a pouco. É preciso ter uma escuta ativa no mesmo nível, na mesma dificuldade, no mesmo empenho de quem está falando, alguém tem que estar ouvindo
e atento àquilo que está sendo dito e com a humildade, muitas vezes, de querer, inclusive, enriquecer aquilo. Eu vi, Diego, tu falou bastante coisas interessantes, pontos que talvez chamem a atenção de quem está ouvindo, nos ouvindo. Mas o que me chamou bastante a atenção e é a porta de entrada quando nós falamos em empregabilidade é a questão de entrevista de emprego. Isso é algo que a gente precisa se comunicar bem, porque se nós não conseguimos expressar bem as nossas habilidades, como que nós conseguimos trazer resultado para dentro de uma organização, é muito provável que nós não consigamos ter êxito nas entrevistas. Eu gostaria de uma contribuição do nosso amigo Paulo, uma vez que ele é gestor de pessoas, ele tem uma experiência bem vasta nessa questão. Queria que trouxesse alguma coisa acerca de entrevista, o que que você achou legal numa entrevista que, por exemplo, assim, falou, pô, essa pessoa aqui conseguiu ganhar meu coração e ela vai estar na minha equipe. Legal isso, Thiago. Vou falar aqui alguns pontos que fazem a diferença, né, no momento de uma entrevista. Tem aquela velha frase, né? A primeira impressão é que fica. E a entrevista é exatamente isso. Praticamente ali é a primeira impressão ao vivo que geralmente você vai ter com o teu entrevistador, aquela pessoa que está na empresa e vai te avaliar para talvez te conceder aquela vaga. E nessa linha, uma das coisas bem relevantes e que às vezes as pessoas deixam um pouco de lado começando pela comunicação não falada numa entrevista de emprego. Com que roupa você vai para a entrevista de emprego? Como que você vai arrumado, né, para a entrevista de emprego? Você está sendo entrevistado por uma startup, tem um perfil, né, uma dress code ali, um código de vestimenta. Você está indo para uma empresa mais séria, então você vai colocar uma roupa um pouco mais séria, você vai para uma empresa descolada, enfim. É o primeiro ponto, né? O que você fala, você realmente domina aquele assunto? Ou você colocou alguma informação ali no teu currículo que não é bem aquilo? Então, de novo, isso é comunicação, né? Você já começou a se comunicar lá quando escreveu o seu currículo. E daí, na hora da entrevista, como dizem, agora é que são elas, né? Você vai receber perguntas ali. E uma coisa que é muito interessante, Thiago, é que é normal ficar nervoso. Quando a gente está falando de comunicação, é extremamente comum você sentir aquele frio na barriga, mão suando, e isso é normal. Então, assim, a questão é o desafio que a gente se faz. Por que eu estou falando isso com relação à entrevista de emprego? Talvez você tenha, né, toda aquela capacitação que você colocou no currículo, e a gente espera que sim, mas na hora você pode ficar nervoso. E aquilo que você vai transmitir para o teu entrevistador pode fazer muita diferença nesse momento. Então, assim, converse consigo mesmo, né? Comunique para você mesmo, busque transformar aquilo de fato numa conversa para transmitir a confiança do que você está falando. Então, assim, o fato de você estar um pouco nervoso é normal, né? O teu entrevistador vai saber disso. Mas ele perceber que o que você está falando é algo que você realmente conhece, é algo que você realmente domina, e o fato do teu conhecimento é um, e o fato do teu nervosismo é outro, o teu entrevistador com certeza deve saber isso, e ele vai conseguir separar. Então, essa preparação para a entrevista, ela é bem relevante. E é o que faz com que a pessoa ela tenha confiança em te contratar, porque assim, você vai estar na empresa num momento, às vezes, de pressão, e a entrevista ela tem que tentar extrair, pô, como que você vai reagir na tua pior situação, no teu pior na tua pior versão, vamos falar assim, como você seria, né? E na sua melhor versão é o que você está tentando vender ali para eles. Então você está balizando isso também na entrevista. O Diego fazia isso de uma maneira espetacular, né? E até inusitada ali, que o pessoal hoje em dia coloca algumas técnicas disruptivas. Consegue trazer essa experiência para a gente, Diego? É, só para complementar um pouquinho aí tudo que foi dito, não esquecer da definição, mais uma vez, é uma via de mão dupla. Duas pessoas estão se comunicando. Gente, vamos imaginar um cenário onde você chegou para uma entrevista e tem outro candidato que, no seu olhar, parece que ele é melhor do que você. Você vai desanimar? Não, porque às vezes não é sobre ser melhor ou pior, é sobre fit.
É sobre encaixe, é sobre peças de Lego se encaixando. É sobre, durante aquela entrevista, você também escolher a empresa via de mão dupla, né? Ah, por exemplo, eu gosto de contratar programadores. E programador não costuma ser tão bom de comunicação. Sua, né? Quando tá nervoso, gagueja e fica ansioso e fica um pouquinho, né, envergonhado socialmente e tudo mais. E eu consigo entender que é uma via de mão dupla e ir soltando o cara e gerando confiança e mostrando que tá tudo bem para eu conseguir extrair o melhor dele. O programador nessa hora deveria olhar para mim e pensar, bom, já entendi o tipo de empresa que essa empresa é. Eu quero trabalhar nesse tipo de empresa? Ou eu quero uma empresa mais rígida que me cobre mais para eu crescer? Não tem resposta certa, né? Às vezes sim, às vezes é isso que a pessoa quer. Então é legal, né? É importante a gente estar dando várias dicas para vocês de comunicação, mas principalmente seja você mesmo, seja aquela pessoa, seja a sua melhor versão, óbvio, claro, de você mesmo, mas seja você mesmo presente ali totalmente, 100% naquele momento. Não faça gafes extremas, né? Porque assim, já vi gente que vai com a mãe. É verdade isso? É Você já como viu já gente com a vi. mãe? A primeira entrevista que eu fui CLT, eu fui de terno, eu tinha 18 anos, eu fui com aqueles terno de primeira comunhão, né? Eu nem tinha roupa direito, mas eu pensei, pô, uma entrevista, né, cara? Numa empresa mó legal, eu fui de terno. E um outro cara que foi também para ser entrevistado para a mesma vaga foi com a mãe. A minha filha, quando foi fazer entrevista numa empresa, falou que com ela aconteceu a mesma coisa. Outra pessoa estava lá com a mãe. Isso está comunicando. Ah, mas o que Com que tem, certeza. Diego? Gente. Excelente ponto que você colocou, Diego. Isso está comunicando. Segue aí. Uhum. A empresa quer confiar em você, quer confiar em você, os boletos dela, se você for do financeiro, as contas bancárias dela, ou a contabilidade dela, ou a execução de projetos, a venda de seus produtos, e você é uma pessoa que vai com a mãe. Entende? Não é que tem, é que é um processo seletivo. Isso está sendo comunicado, está sendo pesado, está sendo pensado. Tudo que está acontecendo ali, desde o currículo, da entrevista, né, e toda a forma de vestir, de portar, de retornar, de responder, as gírias, os palavrões, tudo isso está sendo medido. É um processo seletivo. O Thiago comentou sobre o meu, só para eu concluir, é que daí é muito esquisito, né? Só eu entendo que não é, vamos dizer assim, escalável, não é todo, e não estou me achando aqui, eu só estou falando que pessoas são diferentes, né? Não é para todo empreendedor fazer do jeito que eu faço, mas eu tenho uma certa, não sei, gosto de dar uma desafiada no status quo, talvez, né? E não gosto de coisas que eu não consigo perceber o porquê que elas existem, né? Então eu já contratei muita gente sem nunca ter visto o currículo, sem nunca ter visto um portfólio, porque eu gosto de contratar a pessoa que eu vejo ali, seus valores, a sua vontade, o quanto ela realmente, aquilo vai ser decisivo na vida dela, até que teto ela quer alcançar. Eu gosto de avaliar essas coisas. Quem é aquele ser humano, a sua ética e seus valores que estão perante mim. Eu já, por exemplo, tive candidatos com acho que mais de dois, três cursos superiores e MBAs e tudo mais, e o cara perdeu para um outro que era estagiário em outro lugar. É, porque, para mim, tá, pessoal, como eu disse, não é tão replicável o meu método, talvez. Mas para mim não é o importante. O importante é que aquele ser humano fique, cresça, se desenvolva, queira estar num ambiente assim, consiga ter autonomia para trabalhar sozinho. Eu não gosto de tratar funcionário como criança, né? Eu gosto de dar responsabilidade, de dar autonomia, e nem sempre as pessoas têm fit com essa cultura, né?
Não, legal. Eu queria propor, né, também um skin in the game, né? Montamos um fit cultural, né? Até eu explicar o fit cultural. O fit é de encaixar, né? Você ver se efetivamente você está dentro daquela proposta que é de onde você está indo trabalhar, né? Então, isso é muito importante porque você vai ficar lá um tempo, você vai dedicar um projeto da tua vida, né? E você entender se aquilo tem sentido para você é essencial, ainda mais hoje em dia. E o skin in the game é colocar a pele no jogo. Por que que eu estou fazendo essa brincadeira do skin in the game? E daí, a gente já fez entrevista também. Alguém tem uma história legal de entrevista para chegar e falar assim, pô, aconteceu assim, assim, assado, comuniquei assim, deu certo ou deu errado. Cara, eu tenho uma história que ela me marcou e é interessante que a semana passada eu estava numa reunião com várias outras pessoas e eu lembrei dessa entrevista. Eu trabalhei na C&A, eu fui vendedor de câmera digital na C&A. Já contei até essa história em outro episódio aí, quem quiser busca lá. Mas eu lembrei da entrevista de emprego e olha só que louco que foi, cara. Era bastante gente, era bastante gente. E daí, uma das dinâmicas foi a pessoa dividiu, né? A recrutadora lá dividiu. E daí eles dividiram em dois grupos e o meu grupo foi contra. E eu argumentando, né? Toda ali a minha, vou chamar aqui de desenvoltura, foi ali, sei lá, uns 5 minutos. Do nada, ela falou: beleza, galera, agora inverte. Agora quem era a favor vira contra, quem era contra vira a favor. Cara, aquilo me deu um nó na cabeça na hora, assim, ó. Eu falei, eu pensei comigo, como assim, né? Até agora eu estava numa parte confortável. Agora eu tô indo para uma parte não confortável, porque, né, não é a minha opinião. Cara, e eu peguei todos os argumentos que o time, o grupo anterior, né, tinha usado e eu comecei a usar. Apenas isso. Comecei a colocar, argumentar, né, enfim, colocar a minha ideia e daí, de novo, né, vem aquela questão da comunicação, a forma como a gente coloca a ideia. Era um tema extremamente como é que eu vou te dizer, que gera uma discórdia ali, né? Então, assim, dois lados extremos, e a gente tinha que conseguir colocar a nossa posição mais respeitosamente, tudo mais, e eu fui escolhido, né? Eu não lembro se foi mais alguém, mas eu sei que eu fui, né, escolhido lá e entrei para trabalhar na CEA naquela época. E aquela dinâmica me marcou demais. Aquilo era sobre como você se comunica. E eu entrei para ser vendedor, né? Então eu tinha que conseguir me comunicar ali. E foi bem interessante, Thiago, bem interessante mesmo. É, e, e isso é uma dinâmica que a gente tem bastante dentro dos trabalhos mesmo, né? Independente se você está dentro de uma empresa ou não. Passar a bola para o Diego, que ele tem essa questão de expertise, né? Como empresário, ele acaba tendo que vender o peixe dele a todo dia. Como que tu te comunica, ou até mais para esse desafio de ser online? Como que é esse desafio ali da venda online, de conseguir convencer a pessoa de comunicar, porque você está bem restrito, né? A gente fica aqui de perfil para cima, é bem diferente quando você está, às vezes, com uma roupa ali. Legal. Eu tenho uma coisa assim muito minha, eu acho que é ser uma pessoa, falando dos temperamentos, né? Uma pessoa fleumática. O temperamento enfim, tem bastante conteúdo aí na internet sobre isso, né? Mas são 4 temperamentos. E o fleumático, ele tende a ser aquela pessoa mais contemplativa, mais observadora, né? Que nem sempre dá logo a primeira resposta ou a primeira reação. Dado isso, vamos dizer assim, essa contemplação, eu consigo perceber muitas vezes, através de uma nuance, de uma frase, eu consigo sacar muita coisa, sabe? E isso me ajuda muito a me comunicar profissionalmente. E, claro, já errei muito, gente. Por favor, eu sei que às vezes a gente fica aqui 3 quarentão dando várias certezas.
Mas é porque são três quarentões que trabalharam muito, muito mesmo, sem nenhum berço de ouro, né? Tem até o episódio um que fala um pouco mais aí, né? Zero, zero, zero berço de ouro e conseguimos alcançar coisas legais na vida com muito esforço, muito trabalho. Então, quando eu falo algo positivo, sobre nós mesmos, é justamente valorizando essa nossa história, né? Onde o tanto que lutamos para chegar onde chegamos. E eu acredito que hoje eu erro muito pouco, de verdade, assim. É, Quando alguém, às vezes, dependendo do jeito que a pessoa fala um palavrão ou segurou o palavrão e eu percebi, mas tem algo positivo, né? Ela segurou, enfim, mas eu que quero entender um pouco mais sobre aquilo, um trejeito, uma uma frase de efeito, uma coisa que eu saquei que é de uma letra de uma música, uma coisa que eu saquei às vezes no vestir dele, às vezes no fundo escolhido do Google Meet, às vezes na parte que a pessoa olha para baixo, olha para o lado, gagueja, você já fica, bom, tem alguma coisa aí. E veja, faz parte, gente, do trabalho, não só da contratação, mas também da gestão de pessoas, saber ler pessoas, né? Saber ler nas entrelinhas o que a pessoa está falando e tentar tirar o melhor do outro. É o que eu realmente tento fazer. Não, não, nunca, nunca, pelo contrário, nunca constranjo ninguém ou deixo alguém numa situação chata, né? Eu tento sempre deixar o mais à vontade, o mais confortável possível, para abrir aquilo que ela quer abrir. Veja, tem muita coisa hoje em dia. O pessoal levanta e, enfim, não vou nem entrar nessa discussão, que senão Deus o livre. Mas levanta muito. Hoje em dia tudo são pautas, tudo é isso, tudo é aquilo. Ok, não vou entrar nessa discussão. Mas o que eu quero falar é que tem um ponto que eu concordo muito que a nossa geração não fazia e que bom que a geração atual faz, que é respeitar muito o espaço do outro, né? Deixar a pessoa se abrir quando ela quer se abrir, não se abrir quando ela não quer se abrir, trazer para você aquilo que ela se sente à vontade para trazer. E se ela não sente, não forçar a amizade, né? Ela não se sente confortável para te trazer aquilo agora. É claro, se ela não se sente confortável para trazer, vamos dizer assim, a pessoa não quer me trazer que ela desenvolveu esse projeto porque ficou muito feio o site que ela fez ali, que foi o primeiro site que ela fez. É, Tem algumas coisas que falam sobre a pessoa nessa atitude, né? Ela tem vergonha de um trabalho anterior. O que que eu concluo? Ora, se ela tem vergonha de um trabalho antigo, que bom, quer dizer que ela melhorou muito. E ela olha para o trabalho antigo e fala: Nossa, dá até vergonha. Mas que ruim, tá? Às vezes falta um pouquinho de humildade, mas pô, calma lá, humildade, a pessoa acabou de me conhecer, eu sou um entrevistador estranho na frente dela, ela não sabe se eu sou uma pessoa que está julgando ali com base no ego. Então, um monte de coisa você vai em milissegundos pesando sobre aquele argumento que está sendo construído na sua frente, né? Por Eu isso que eu. achei e muito interessante isso que tu falou, Diego, e nessa questão da comunicação online, porque eu esperava da resposta que ela fosse muito mais focada na leitura verbal, e tu trouxe elementos de fundo, de leitura de linguagem corporal, né, são bem interessantes, que é muito da comunicação, e é uma comunicação que às vezes a gente nem tem noção do que está acontecendo. Nós aqui mesmo comentando e falando, às vezes nós temos alguns trejeitos que a gente está indicando alguma coisa, o que está acontecendo, que não necessariamente é o que a nossa boca está reproduzindo. Também gostaria de complementar ali o que o Diego colocou e fazer um link para o nosso episódio passado que falou de Early Talents. A gente jogou exatamente essa questão do pessoal novo que está entrando no mercado de trabalho, dessa questão de construção de imagem e essa abertura que o pessoal mais novo tem, que a gente discute um pouquinho mais a fundo isso aí.
Trazendo o tema um pouquinho mais para o dia a dia do trabalho, né? Jogar um pouquinho agora para a parte do corporativo. Eu gostaria de uma ajuda aí de vocês, junto comigo, para a gente construir como que é essa comunicação no dia a dia do trabalho, porque no dia do trabalho eu estou completo, eu não estou só de peito para cima, né, busto, né, eu estou com um tênis, né, que vai me falar o que eu acho daquele meu trabalho e qual a posição que eu estou lá, a roupa que eu coloco, se ela é uniforme, se ela não. O uniforme às vezes pode disfarçar um pouco da personalidade da pessoa. É, e eu acho isso interessante, essa leitura, né, dos gestores, das pessoas que estão junto no ambiente. Tu consegue falar um pouquinho aí, Paulo? Acho que às vezes eu vejo que às vezes no teu trabalho tem bastante gente de uniforme, mas eu acho que consegue fazer uma leitura legal ali do que cada um ali está querendo passar e que cada um está conquistando dentro aí da Demais, Thiago. empresa. Mas eu vou um pouquinho além ainda, né? Você falou do dia a dia, que no trabalho a gente está ali não é só do pescoço para cima. Cara, mas ainda assim, né? Se eu não me engano, até o Diego hoje está com 100% da equipe em teletrabalho. Ele comentou em outro momento com a gente. Isso também comunica, né? Quantas vezes, eu lembro quando começou a pandemia, eu lembro que eu gravei uma frase e volta e meia eu uso ela, né? Eu falo, galera, vamos tentar transformar essa reunião em algo um pouco mais humano. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera aí. Você não abrir a câmera, está comunicando alguma coisa, né? Algo não está, por algum motivo, você não está abrindo a câmera, você não quer mostrar algo, seja como você está vestido, como você está arrumado, ou o ambiente que você está. Isso é um ponto que está comunicando. Então, começa daí, né? Uma coisa bem interessante que acho que vale a pena as pessoas refletirem com relação ao mercado de trabalho. E com relação ali, já falando do presencial, falando por mim, né? Você falou, meu time trabalha de uniforme, é verdade. Mas a postura diz muito, cara. Recentemente participei aí de algumas reuniões, alguns eventos e tal, e é muito interessante quando você vê, assim, na teoria era para todo mundo participar, era um momento que de fato era para todo mundo dar a sua opinião ativamente, contribuir, e daí eu realmente sou observador, né? Eu percebi, né, algumas pessoas querendo ir para o fundão, querendo meio que achar um cantinho para dizer assim, beleza, vou passar algumas horas aqui enquanto esse pessoal faz aí o que eles querem fazer e eu não estou aqui para participar. De novo, né, o que a gente falou e repetiu várias vezes, né? Você está falando mesmo quando você não abre a boca e isso provavelmente, na verdade, a ciência fala que fala muito mais do que a sua voz. Quer comentar aí, Diego? Exato, eu acho que há até uma certa justiça nisso, sabe? No seguinte sentido, a pessoa reclama que não é promovida, mas numa reunião o comportamento dela é sentar no canto, é se afastar, é tentar se apagar. Meu amigo, se o que você quer é não aparecer, show, parabéns, você vai conseguir, você não vai aparecer. Se o que você quer é ficar um pouco despercebido, você ficará despercebido. E na hora da promoção, na hora da diretoria debater quem vai virar o novo gerente e tudo mais, você será, né, despercebido. As pessoas não perceberão, não lembrarão da sua existência. Muitas vezes você é o que executa melhor. Parabéns, vão te deixar executando, não vão te demitir porque você executa muito bem, mas você não subirá porque você não está comunicando que deseja subir, nem com a sua roupa, nem com o seu falar, nem com o seu estudar, nem com o seu se posicionar, né? Eu já conversei com alguns colegas que tinham interesse em se desenvolver na carreira gerencial. E vieram conversar comigo e tal. E, cara, para mim, a primeira coisa que alguém que quer ser promovido é que a pessoa se comporte como tal. Então, vou dar um exemplo simples, né? Eu hoje estou na equipe e eu quero ser supervisor. Eu tenho que me comportar como um supervisor.
Assim as pessoas vão, a minha liderança, né, a hierarquia, vai olhar e vai dizer, puxa, essa pessoa tem perfil. Olha como ela se apresenta. Olha como ela se apresenta assim, levanta a mão e se oferece para resolver um problema. Olha como ela se comunica, né? Uma liderança tem que se comunicar, né? Uma liderança que não se comunica com a equipe, como que vai guiar essa equipe, né? Então, assim, essa comunicação que você acabou de comentar com relação a quem tem interesse em se desenvolver, ela é fantástica. E mesmo quando a gente pensa em carreira em Y, né? Não, eu não quero seguir a carreira de liderança, mas eu quero seguir uma carreira de especialista, de consultor, a mesma coisa. Quando aparece um problema para ser resolvido, você levanta a mão e fala, não, deixa comigo, né? O Clóvis de Barros tem uma frase que eu acho sensacional, e ele fala, cara, se é para dois ou três, é para mim. Não é prepotência, entendeu? Mas é, cara, eu vou atrás, eu vou tentar. Então, assim, de novo, é comunicação. E para passar a palavra para o Tiago agora, eu tinha pesquisado e encontrei aqui, e acho que isso é muito legal da gente colocar. Em 1971, um psicólogo fez todo um trabalho científico, né? E ele escreveu um livro que fala o seguinte: na nossa comunicação, 7% apenas é o que a gente fala. Então, a gente se comunica apenas com 7% falando. 38% tem a ver com a entonação da nossa voz. Então, assim, o que você está transmitindo, né? Por exemplo, agora aqui, a gente está empolgado, né? Tá falando, né, ativamente aqui. Pô, mas e se eu tivesse assim, né? Poxa, comunicação. A comunicação é alguma coisa e etc. Eu estou transmitindo uma informação. E 55% é linguagem corporal e, na sua grande maioria, expressões faciais. Olha só, 7% é a voz que sai da nossa boca. O resto é composto por todo o seu corpo, tudo aquilo que você está fazendo e manifestando naquele momento. Daí, Thiago. Pô, muito legal isso, Paulo. É bom porque nós achamos que comunicação é simplesmente falar. Quando o assunto fala comunicação, fala assim, ah, pô, vou falar bem, né? Vou melhorar o meu tom de voz. Mas é muito mais importante a tua postura, a maneira que você está se comportando, porque isso transmite muito mais informação, né? E isso pode ser o diferencial na vida. É, aproveitando, a gente está falando bastante da questão de imagens, tal, eu queria trazer um pouco do jogo corporativo. Eu ouvi nas scrollagens da internet que se você quer trabalhar, você vai para uma empresa tipo startup. Se você vai fazer política, você vai trabalhar numa empresa grande e multinacional. Como que vocês veem essa frase, né, essa máxima aí dentro do mercado corporativo? Isso aí tem aderência mesmo? Quando você vai para uma empresa menor, você gosta de trabalhar, você vai se dar melhor? Você que é uma pessoa mais política, tem um perfil para trabalhar numa empresa de maior porte, mais com gestão? Isso tem aderência na vida real? Legal. Eu acredito assim, até encaixa muito bem com o que o Paulo acabou de falar. Ah, a gente, eu gosto, pelo menos, né, de tentar ser uma pessoa muito da razão, assim, né, muito científica. E eu estava vendo alguns conteúdos a respeito de memória evolutiva, daquela memória do macaco mesmo, né, do primata que a gente tem. E tem até alguns estudos assim que mostram alguns exemplos, né? Quando dois homens entram dentro do elevador, eles não se encaram nos olhos, porque pode parecer um desafio, como um desafio primal, num lugar muito confinado. Quando você está numa sala de reunião, o natural é você ver naquilo um lugar privado, reservado, fechado, aonde está todo mundo te julgando, principalmente quando você é um pouquinho mais novo, né? Então tem várias situações que estão acontecendo aonde, e já vou chegar onde você perguntou, aonde entendam, gente, é confortável para a gente se fechar.
Aqui a gente está em três homens que cresceram, né, em Curitiba, Paraná, que é conhecido por ser, né, pessoas um pouco mais fechadas. Ah, veja, para mim, e eu percebi isso alguns anos atrás, olha que história interessante. Eu já tinha começado a ser empresário, já tinha começado a Code Blue, era lá meio na pandemia, né, 2001 e tal, a gente foi no shopping de máscara e tal, né? E a gente estava na CIA e a minha esposa estava escolhendo roupa e tudo mais, e sabe quando tem uma coluna na loja, e tem um espelho na coluna, assim? E eu me vi naquela coluna e veio essa sensação primal, como se alguém tivesse me encarando, me desafiando. Me pareceu uma pessoa muito sisuda, muito braba, muito ruim. Não é uma pessoa com quem eu quero fazer negócio. Não é uma pessoa com quem eu quero assinar um contrato, fazer um projeto web. Eu olhei para aquela pessoa, para aquele Diego, e até então, agora, gente, eu tô com 39, fazer 40, tô falando de quando eu tinha 35, agora. Eu usava calça jeans daquela mais reforçada, mais grossa, né? Blusão, camiseta, números maior que eu, sempre roupa escura, bota, né? E eu olhava para essa cena e falava, não é uma pessoa que eu contrataria ou com quem eu quero fazer negócio, ou com quem eu me sinto, parece espinhoso, né? E desde então eu mudei todo o meu guarda-roupa, o meu linguajar, toda a forma até de agir, e as coisas se abrem assim num nível absurdo. Então, sobre o que você perguntou, depende do que se quer, né? Isso é o principal coisa da vida. O que que você quer? Você quer estar fechado no teu lugar, quietinho, com o jeito que você gosta de se vestir, encolhido no computador e tudo mais, vai para startup. Tá tudo bem, você vai ficar lá, você entregando valor, entregando o seu projeto. Você quer mais? Eu não estou falando sobre certo e errado. Tá tudo certo. Mas você quer, porque você quer, você definiu, você olhou para si, quero mais. Então eu vou ter que mudar, vou ter que agir como alguém que tem até o ter. Fica aquela técnica do dormir, né? Como é que dorme? Você finge que está dormindo até dormir, né? Como é que eu vou ter sucesso? Eu vou fingir que eu tenho até ter, né? É meio que esse caminho que você tem que tomar, né? Eu tenho essa impressão bastante no corporativo que usamos máscaras, né, para nos comunicar, sempre cheio de proteções, de resguardos, tal, muito próprio da vida política. Quando eu aqui na cidade, tal, acabei até hoje em dia me envolvo um pouco com a questão política, não muito a fundo, né? Conheço algumas pessoas que estão na política e nós, tipo, parlamentar, assim, né? E nós vemos que é um jogo, assim, diferente, bastante resguardos, tem que saber se comunicar muito, muito bem nisso. E é uma coisa uma skill, né, que a gente tem também para dentro do nosso mercado corporativo, né? Quando você está no corporativo, precisa bastante dessa articulação. Muito se diz de que a pessoa ela não cresce na empresa pelas suas habilidades técnicas, elas crescem muito mais pela questão de desenvolvimento, articulação, de network. É bem importante isso e comunicação é essencial nesse processo. Você tem que saber entender quem que está do teu lado, quem que não está, comunicar, buscar as conexões, né, que fazem com que você tenha a informação necessária e entregar o resultado, o, o trabalho, o que você desenvolve com a hard skill, ela acaba sendo secundária. Queria jogar para ti, Paulo, na questão de cliente interno. Eu sei que você trabalha bastante com isso. É, não sei se essa questão política com o cliente interno ela tem relevância ou tu tem que simplesmente entregar o resultado objetivo no estilo hard skill ou tem que ter traquejo com os nossos clientes internos também?
Tiagão, acho que é impossível eliminar a parte da comunicação, né? A parte da política, mas no bom sentido, né? Eu diria a parte social, né? A parte da parte da inteligência emocional, de fato. Vou contar uma historinha que eu acho que é bacana para ilustrar, que tem a ver com comunicação e muito a ver com a nossa reação, né? Pensando ali na soft skill e como que a gente reage a algumas coisas e como que isso pode gerar um reflexo. Em determinado momento da minha história, dentro da empresa, teve uma situação lá com correio. Então, alguma coisa no correio extraviou. E a minha equipe era responsável por cuidar do correio, né? Receber, despachar, essas coisas. E a pessoa que mandou, né, o material entrou em contato com a pessoa da minha equipe e falou: Ó, eu estou vendo aqui, consultei lá o número, né, de rastreamento, estão dizendo que devolveram. Então, eu queria saber, você recebeu? A pessoa da minha equipe falou: Não, não recebi. Aí essa outra pessoa foi atrás, né, foi bastante incisivo, assim, buscou câmeras, né, para ver se tinha realmente extraviado, mas quase assim desviado, né, a mercadoria, é, sabe, de uma forma bastante desconfiada, vamos falar dessa forma. E a pessoa lá da minha equipe falou: puxa, né, foi assim, deu todos os detalhes, foi assim que aconteceu, tal dia, foi, voltou, tá aqui a documentação e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em determinado momento, esse cliente interno mandou um e-mail para a gente, aí mandou para mim já como liderança, relatando o que aconteceu, omitindo alguns fatos que eu tomei conhecimento depois, né, conversando ali com a minha colega, com a pessoa da minha equipe, omitindo alguns fatos e questionando, e no final, né, dizendo assim, eu solicito um esclarecimento, né, do que aconteceu e tal. A pessoa da minha equipe era uma pessoa nova, nova na carreira ali, né, e ela ficou bastante abalada, assim, a pessoa, e veio conversar comigo. E foi bem interessante, que eu tive a oportunidade, e até usei esses termos, assim, né, não tecnicamente, mas eu falei assim, ó, a parte do correio, fica tranquila que a gente vai resolver. Tenho certeza. Eu sei, eu confio em você, sei que você não desviou nada, né, não subtraiu nada, então fique tranquila com relação a isso. A gente vai buscar o histórico, vai rastrear, a gente vai achar isso aí, vai conseguir explicar. E com relação ao e-mail, o que você precisa fazer? Até brinquei, né? Não leva para o coração. Você vai precisar se comunicar com essa pessoa constantemente, né? Enquanto você estiver aqui fazendo esse serviço, a pessoa vai ser nossa cliente. Então, assim, busca separar. Conversa com essa pessoa, comunicação, naturalmente, quando ela, eventualmente, ela voltar a conversar com você, do mesmo jeito que você sempre deu atenção, continua dando, busca de fato mostrar que você separa as coisas e consegue se comunicar com ela, independentemente dela ter tomado essa atitude que a gente não concorda, a gente não faz isso, a gente não se comunicaria dessa forma. Mas ela se comunicou, a opção que ela fez. E a gente sai mostrando, né, o nosso nível, vamos, como o pessoal fala, nivelar por cima. Fato é que pouco tempo depois não, no dia seguinte, a gente descobriu que o próprio Correio tinha emitido 2 números lá de rastreamento e na nossa interpretação, né, para resolver o problema deles, eles disseram que o número que eles emitiram errado tinha sido devolvido. E na verdade não foi nada, deram baixa lá no protocolo deles, o material chegou no destino, estava lá na agência do Correio lá, a pessoa da minha equipe ilesa, e quem saiu um pouco prejudicado nessa imagem, né, com relação à comunicação, do jeito que fez, foi essa cliente. Para encerrar essa parte aqui de comunicação interna, Thiago, eu acho muito interessante falar o seguinte. Eu costumo falar isso, né? Uma vez, eu lembro que eu falei isso numa reunião, uma das primeiras reuniões, depois de me tornar supervisor, e a pessoa e isso para mim foi tão simples, mas a pessoa que me ouviu, ela me respondeu de uma forma tão feliz pela minha frase que eu falei, cara, gostei, vou botar isso em prática. Eu falei naturalmente assim, ó, eu dei algumas informações numa reunião e tal, e era um cliente hierarquicamente bem acima de mim, e eu falei assim, eu estou buscando trabalhar a nossa equipe para responder antes do cliente perguntar. Foi essa frase que eu usei.
O meu cliente que estava ali na reunião, hierarquicamente alguns níveis acima de mim, elogiou e aquilo surpreendeu ele tanto que eu falei: caramba, gostei, né? Gostei da reação que eu gerei no meu cliente interno, vou começar a aplicar isso. E é incrível o quanto a gente gera de fato satisfação e fidelização num cliente, mesmo interno, quando você busca entender o que, que ele precisa de informação, então estamos falando aqui de comunicação, e você leva para ele essas informações, você mostra para ele, você dá retorno, tudo isso faz com que você se apresente como uma pessoa confiável, como um parceiro estratégico, inclusive, dentro da empresa, né, um cliente interno, e você está ali para, de fato, ajudar e não atrapalhar. Então, de novo, né, tudo isso é uma forma de comunicar dentro da empresa que faz com que, como o Thiago falou antes, abram muitas portas para a gente, né, na trilha que a gente está seguindo aí. Lá, Thiago. Muito legal. Eu vi dessa tua fala e dá para puxar muitas das habilidades assim essenciais hoje no mercado de trabalho, e uma delas é a questão da escuta ativa. Você tem a escuta ativa, ela não é simplesmente de ouvir, mas de ver, de perceber, de ler o ambiente. E tu colocaste ali a questão de conseguir olhar para o cliente e ver assim, pô, eu antevendo os problemas, querendo antecipar ele, eu vou conseguir agradá-lo, né? É uma questão de transparência. Eu acho isso essencial para se trabalhar e para ser produtivo, pra falar a verdade. Porque muita gente vê que as pessoas elas são meio escondidas, né? No corporativo a gente tem muito disso. É, outro ponto também que foi legal é a questão do erro. Os erros acontecem muito no mercado corporativo. Muito, muito, muito. Não só no corporativo, na vida, né? A gente tem que errar rápido, mas também identificar rápido e corrigir rápido. Isso é o que é o segredo do sucesso. É, eu queria já ir canalizando para as nossas dicas finais também e para a nossa solução final. O, o Diego pediu para mim aqui uma deixa e eu vou passar para ele disso de dar essas dicas finais, porque eu acho que ele tem bastante experiência para trazer para a gente hoje. Maravilha, maravilha. Basicamente assim, gente, vamos refletir um pouquinho. Você que tem problemas com comunicação ou quer melhorar a sua comunicação, acho que todos queremos, né? O que a comunicação não é? A comunicação não é algo unilateral, isso não é comunicação, isso é basicamente, você está expelindo palavras ao vento e está todo mundo perdendo tempo, né? Então, não é unilateral. A comunicação não é sobre falar difícil. A comunicação não é sobre o uso cansativo, exaustivo de termos técnicos. Às vezes não tem aquela escolaridade, né? E se comunicam muito bem, porque se comunicar é sobre passar informação, sobre o outro ter entendido. Então, acho que a principal dica que eu te dou, daí tem algumas subdicas que a gente pode extrair disso, mas a principal dica que eu te dou é comunicar-se é sobre se colocar no lugar do outro. É um ato de muito amor, né? De muita doação cada vez que você se comunica. Cada vez que eu estou falando com alguém, eu tenho que pensar com quem que eu estou falando. Esse cara tem o contexto, e eu tenho essas manias de professor, né? Às vezes alguém eu percebo que não tem o contexto, não é da área de e-commerce, por exemplo, e eu vou falar alguma coisa dessa área, eu falo, não, só antes para você entender, no e-commerce tem isso, isso aqui, isso aqui. Então, agora que você sabe disso, deixa eu voltar. Rapidamente, coisas de segundos, né? Então, é importante entender quando é necessário um contexto, quando o contexto é excessivo e desnecessário. Muita gente pode se sentir ofendida de você dar um contexto básico, sendo que ela é experiente já naquela área. Então, é importante sempre perceber quem está do outro lado dessa comunicação. Será que é uma pessoa que está em um momento mais difícil, ou que ela é hipersensível, ou ela é pouco sensível? Quando você fala com alguém, muitas vezes, né, nas empresas, alguém mais da produção,
cara mais bruto, né? Vamos dizer assim, às vezes você tem que dar mensagens mais diretas, porque se você chegar cheio de dedos, a pessoa ela realmente te ignora. Então é muito sobre entender quem é que está do outro lado, qual é a história dessa pessoa, na hora de vender é muito isso, na hora de conversar com amigos, ou até no lado, vamos chamar assim, romântico, né, da coisa, tudo isso é sempre sobre o outro. Claro, algumas subdicas. O tom de voz é importante, a cadência, que é você, né, saber ter um ritmo de fala é importante. E isso é treino, tá, gente? Você aprende a falar falando. Quanto mais você treinar isso, sem ser enfadonho, né? Sem se tornar uma pessoa chata que fala demais, mais você tem a se aperfeiçoar nessa habilidade, né, Paulo? Tem uma frase, Diego, que eu acho muito legal, na linha do que você acabou de falar, que é: se você quer se desenvolver na comunicação, não negue palco. Ou seja, não desperdice oportunidades. Vai lá. Perfeito, perfeito. Você vai formar argumentos, você vai perder o medo sempre. Vai saber a hora de usar um slide, um recurso visual, a hora de não usar, errando, na prática, fazendo, se conhecendo. Cada ser humano é um universo. Você precisa mergulhar naquele universo, entender aquela pessoa. Por exemplo, eu estou falando aqui de um jeito que você da minha audiência, que é de um temperamento colérico, neste momento eu sei que você está extremamente irritado. E você quer dar um tapa nas minhas costas e falar: desembucha logo, inferno! Esse homem que não fala, né? Eu sei que eu tenho uma esposa colérica, né? Mas é sobre o outro, né? Então não sei com quem eu tô falando, então eu tô me debruçando aqui nas ideias do meu jeito. Mas se eu estivesse falando com alguém que eu sei que é colérico, eu já estaria com certeza em outro tom de voz, com outra aplicabilidade, com menos exemplos, com uma, né, uma diretriz diferente para justamente o outro receber a informação, porque é sobre isso, é sobre o outro, né? Nossa, é sensacional. Essas dicas aí, pessoal que não pegou o caderninho, vai, volta e anota, porque vai precisar, são excelentes. É, eu acho muito interessante quando a gente fala de algum tema e de qualquer coisa, qualquer reunião que faça, qualquer conversa que saia, a gente ter algumas resoluções práticas ou alguns caminhos legais, assim, para que a gente vá evoluindo naquele assunto. Eu sei que o Diego ele está lançando um livro, né, exatamente da questão de soft skills, então estou abrindo essa deixa aí para ele começar a comentar, né, porque eu tive acesso à versão prévia, é, e ele é uma versão prática para você aplicar uma pequeníssima coisa todo dia e ir empilhando resultados. Diego, dá os detalhes do livro aí pra gente, vai explicando um pouco mais esse foco aí, até mais da comunicação que a gente colocou hoje, é, como que a gente podia utilizar ele como uma ferramenta mesmo de desenvolvimento pessoal. Perfeito, perfeito. É um livro que a primeira frase do livro é: Isso não é um livro. De verdade, logo na introdução. É uma ferramenta, é um protocolo de aplicação prática mesmo, assim, para justamente transformar a sua vida, né? Essa é a proposta desde seu nome, que é 365 dias para transformar, que já diz tudo, né? Então, a gente vai passar durante 365 dias. Não necessariamente você precisa comprar o livro no dia 1º de janeiro, tá, gente? Eu já o estruturei de forma que você pode comprar a qualquer momento e começar a aplicar na sua vida. E para ficar bem organizadinho, eu separei em partes, áreas e temas, né? Então você vai ter uma parte que fala mais sobre si, uma parte mais sobre o mundo,
uma parte mais sobre o outro e uma parte mais sobre a independência. E em cada uma dessas partes você vai ter áreas, né? Então, sobre si, vai ter um momento de você olhar mais para o seu corpo, outro momento para o seu coração, para o seu espírito, para a sua mente. Quando a gente fala mais sobre o outro, aí vai ter momento da gente falar sobre aquilo que envolve a sua carreira profissional, empreender, o seu financeiro. E quando a gente fala sobre isso sobre o mundo, tá? Não me confundir. E quando a gente fala sobre o outro, aí vai ter momentos para falar sobre a família, sobre amigos, sobre relacionamentos amorosos e assim por diante. E em diversos desses momentos, em especial, quando falamos sobre o outro, né, de família, de amigos, de relação amorosa, e também quando falamos de carreira, dentro deste livro tem vários dos dias, vamos dizer assim, né, dos exercícios que são sobre comunicação. E como que funciona na prática, então, Diego? Veja, cada dia vai propor a você uma reflexão com uma atividade prática, né? Então, hoje vai fazer uma venda, hoje sai de casa, vai falar com alguém, hoje elogia alguém, hoje dá um abraço, hoje chama um familiar para sentar na mesa contigo. Então, são reflexões grandes, assim, né, de página inteira, não é só uma frase, né, faz isso, né, bem bobo, não. É uma reflexão profunda de como aquilo cura o seu coração, como aquilo é importante no seu desenvolvimento profissional, muito sobre o que estamos falando hoje e aplicabilidade prática, porque eu acredito que é na prática que realmente as pessoas são transformadas. Então tá aqui o link na descrição, tá baratinho, ele se encontra em pré-venda no momento dessa publicação, né, desse podcast, ele se encontra em pré-venda. Comprando na pré-venda você já recebe a parte um e depois mais para frente você vai receber ele por inteiro. Tá? Ele está R$ 44,90, muito barato. E futuramente teremos também a versão física. E você que comprou na pré-venda receberá cupons de desconto para adquirir a versão física do 365. Não, legal. É, eu acho esse tema de comunicação extraordinário. Mas assim, no livro ali, eu não tenho um modo de comunicação. Eu tenho isso em vários É modos, né? porque tá E em o que tudo, mais né, cara? foca é isso que eu ia falar. Queria esclarecer. É bem isso mesmo, né? O que a gente colocou hoje. Comunicação como uma É. base de todo o resto do desenvolvimento pessoal. Porque é ali que você tem aquele caldo de entendimento para que para que as ações comecem a ficar empilhadas na vida e comecem a gerar resultados duradouros. Sim. Eu tenho até um vídeo que eu lancei aqui no meu canal do YouTube que eu mostro a concepção dele, né? Eu usei planilha do Excel, tem várias versões e tudo mais, e com certeza houveram momentos, houveram versões em que comunicação era um desses temas. Mas eu percebi que estava estranho, estava vazio, eu não conseguia pegar isso e colocar, não, vamos só falar de comunicação num bloco, né, num período de dias, porque não é verdadeiro, não é assim que a vida acontece, né? A comunicação vai estar em diversos dias no módulo lá de carreira, no de empreendedorismo, tem uma área só sobre vender, que eu falo muito sobre comunicação, além de todas as áreas humanas e da vida pessoal, né? Porque ela é a base, né? É primordial do comportamento humano, né? Muito bom, excelente. Eu estava com dúvida nessa questão de comunicação. Acho que essa parte de vendas talvez seja interessante. É, eu estava, essa semana vi algo, né, que a gente não presta muita atenção, porque quando você não vende porque o teu produto é ruim, porque a tua comunicação é ruim. E eu, por exemplo, que tenho uma formação mais técnica, eu foco muito em produto. E a minha comunicação, às vezes, é ruim. Eu não consigo, às vezes, perceber como que eu vou comunicar os diferenciais que eu tenho no meu produto para o cliente. Nessa parte de vendas, a gente tem alguma coisa nesse aspecto aí, Diego, que ajude a gente? Muito bom. Na verdade, parte. E uma outra coisa que eu acho interessante dele, aproveitando,
eu não vou escrever uma página desse livro falando assim, vai lá, vende. Ou em outro momento, né, que não é bem sobre isso que você perguntou, mas eu não vou dizer, vai lá, supera a depressão, vai, supera o vício. Isso não existe, gente, isso é absurdo, né? Na verdade, a gente quer chegar nesse resultado e a gente desenha o caminho para chegar lá. Então, eu quero que o leitor consiga realizar boas vendas. E se eu quero, não adianta eu simplesmente. Tem até o último desse setor de vendas do livro, né? O último é faça uma venda. O último, depois que eu já ensinei um monte de coisa para o leitor, né? Daí eu vou escrevendo um texto, vai lá, pega alguma coisa, vamos, você precisa desse exercício prático para se destravar e tudo, né? Mas até chegar lá, há toda uma reflexão sobre você realmente entender a dor do outro, entender a entrega de valor, entender que não é feio vender, não é feio precificar, não é feio ganhar dinheiro, não é feio saber o que se quer. Então você vai trabalhando um monte de coisas na cabeça da pessoa que podem ser barreiras, podem ser entraves mesmo para ela, para daí sim chegar e falar, bom, agora que a gente arrancou esse monte de agulha, né, esse monte de grade que estava te prendendo, faz uma venda. Né, para justamente você colher os frutos, né, você vê o quanto você evoluiu. Meu, excelente, né? As coisas não surgem do nada, você tem que ter uma construção. O legal da concepção é essa, né? De você ir empilhando cada coisa. Já falei isso, né? De falar de empilhar resultado a resultado, mas isso para mim é bem significativo. Acho que o livro ele vai ajudar nisso. Eu vou fazer, vou comprar na pré-venda. Ele, é verdade. Tem que comprar. O Paulo já comprou, hein? Eu, Já Eu eu já copiei, garanti o era meu. para 4 do 4 como que é? É Shopee, né? 4 do 4 5 do 5. 5 do Já, 5. 4 4 do do 4 4 eu já abri passou, né? Mas ainda pré-venda e tá, né? Eu 5 vou do comprar. 5 vai ser entregue o livro completo. Aham. O link vai estar aqui embaixo. Isso aí é uma curiosidade minha mesmo, né? Para fazer. Porque eu não me achei no link Você outra vez. particularmente pode me pedir no WhatsApp se quiser, tá, Tá Thiago? bom. Mas para todos os nossos ouvintes estará sim aqui na descrição do vídeo o link para uma página de venda simples, né, que explica um pouco sobre isso que eu te trouxe. Tem um vídeo lá também, né, explicando o contexto do livro e você já pode daí adquirir direto nessa página. Semana que vem ele vai estar comprado. Amém. Pro próximo podcast vai estar comprado já. Meu, pessoal, que legal todas essas conversas, né, essas dicas, essa solução aí que o Diego está trazendo com um livro para a gente todo dia ter uma ação que vá indo e se concatenando. Eu vou agradecer a presença de todo mundo, a paciência de todos de estarem aqui conosco. Espero que essa hora tenha sido uma hora relevante para a vida de vocês, que o que nós trouxemos sejam experiências que ajudem você a também mudar e superar desafios. Pessoal, até uma próxima. Semana que vem estamos de volta com mais uma hora de companhia para vocês. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.